Então, pessoal, a primeira coisa que eu vi gente perguntando foi se o peão poderia se mover na diagonal. Primeira jogada do peão, ele pode andar uma ou duas casas, o outro peão também, uma ou duas casas. Só que se ele está frente a frente aqui do outro, ele não consegue andar na diagonal. Eu estou com o meu peão preso agora, ele não pode dar cabeçada, pá, 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 pá. E ele também não consegue andar na diagonal. Então eu vou andar com outra peça. Vou andar com outro peão, vou andar com o meu cavalo, vou tirar, por exemplo, o meu bispo. As melhores opções que eu tenho aqui, ó, por exemplo, começar igual eu faço o checkmate do pastor, já tirando meu bispo aqui. Sei que meu peão está preso, ele não vai poder mais ajudar aqui, né? Não nesse momento. Vou esperar para ver se depois alguém aparece aqui para eu capturar na diagonal. Então, eu vou lá, ó, aproveitando para liberar o bispo, liberar outras peças. Beleza? Então, galera, seguinte, para gente dar continuidade, só lembrando, torre, movimento em linha reta, bispo anda na diagonal, aqui ele está preso, ele não vai conseguir sair, mas se eu tirar o peão, ele sai na diagonal. Cavalo, desenho L no tabuleiro, ele é a única peça que pode pular as outras, fazendo ó, cavalo. E se tiver alguma peça no Lô, no final do L, ele faz cavalo. No Lô ele captura, ok? Então não esqueçam disso. A dama é a mais forte de todas. Ela imita a torre, porque ela anda em linha reta, quantos quiser. E ela imita também o bispo, porque ela anda na diagonal, quantas casas ela quiser. Então ela é suprema, sensacional. E o rei, ele anda só uma casinha de cada vez. Ele está numa armadura muito pesada e ele vai sofrendo para andar de pouquinho em pouquinho. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai mover o rei, porque ele é a peça que mais comete falta. Por exemplo, vou mostrar agora o checkmate da escada. O checkmate da escada eu faço com duas torres. Imagina que eu estou com as duas torres contra o rei preto. Ok? Vou usar aqui esse exemplo para poder falar mais sobre o rei também, enquanto eu vou falando sobre essa jogada, ok? Então imagina que o rei preto, ele está aqui, né, sozinho, só que ele não perdeu o jogo ainda. Para as brancas ganharem o jogo, elas precisam cercar o rei. Tio, eu posso matar o rei? Não, vou ligar para a polícia agora aqui falando isso. Não pode matar o rei, não pode fazer nada disso. O rei ele nunca pode ser capturado. O rei ele precisa ser cercado. Eu tenho que fazer o rei levantar a bandeirinha branca ali, eu tenho que fazer o rei ficar numa posição em que ele não tem escapatória. Mas eu não posso capturar o rei. Se eu jogo, por exemplo, vou começar o jogo jogando a minha torre bem aqui no final. Por exemplo, dei um cheque no rei. E o rei vai e foge aqui para frente, ó. O passarinho nem deixa eu fazer isso. Olha aqui, ó. Fica balançando a cabeça falando, ó, não, não pode. Mas imagina que eu fiz isso. Eu joguei o rei para cá. Eu joguei o rei para frente da torre. Eu posso pegar, como eu estou jogando com as brancas, e capturar o rei do meu colega? Sim ou não? Não. Eu não vou poder capturar o rei. Eu vou levantar a mão, né? Vou esperar o tio, vou esperar alguém, ou então eu vou avisar para o meu colega mesmo na mesma hora. Imagino que você está treinando aí, então só vocês dois. Você vai pegar e vai avisar, ó, primeira falta. Você colocou o seu próprio rei em perigo. Você não pode colocar o seu próprio rei em perigo. Você não pode fazer uma jogada do jogo de xadrez que não pode ser feita. Isso é uma falta. Então joguei o rei para cá, não vou capturar. Eu vou pedir para voltar o rei para o lugar. Vou falar, ó, volta para cá e você tem uma segunda chance. Se você comete a segunda falta durante um jogo, aí o jogo acaba. A pessoa perde o jogo por falta, mas ele ainda tem essa segunda chance. Eu nunca vou capturar o rei de cara. Nem na segunda vez. Ó. Imagina que ele fugiu para cá, aí eu dei outro cheque e ele vai e foge para cima. Fica em perigo de novo pela minha torre. Não vou capturar o rei dele.
eu vou pedir para ele voltar o rei para o lugar e vou falar, olha, você jogou o rei para o lugar errado, você não pode vir para cá porque a torre ameaça, e você cometeu a sua segunda falta. Então, venci o jogo, ok? Do mesmo jeito, claro que eu vou tomar cuidado para não cometer as duas faltas. Se eu cometer as duas faltas, eu perco o jogo, ok? Mas vamos voltar, que eu quero falar sobre o checkmate da escada. Eu não ia começar jogando a torre lá direto, porque o checkmate da escada eu quero garantir a minha vitória. Não quero ficar correndo atrás do rei sem rumo. Tem um jeito mais rápido. E é essa técnica que a gente vai aprender agora. Quem estava no segundo ano provavelmente vai lembrar. Quem não lembrar, presta atenção para ter essa chance de aprender aí, que ele é bem fácil. Vamos lá. Vou pegar a primeira torre e eu vou subir como se estivesse subindo uma escada. Vou pegar essa primeira torre e andar ela aqui, ó, como se fosse um passo para frente. O rei vai lá e vai mover, né? Massa. Pego agora a outra torre e vou dar um passo também, passando dessa minha torre e subindo, como se eu estivesse subindo uma escada. E o rei vai lá e vai mover de novo. Pego a minha outra torre e subo do mesmo jeito. Subi aqui, ó. Agora é a vez do rei preto. Ele, por exemplo, anda para cá. Vou continuar, só que agora o rei começa a ter problema. Quando eu subo essa torre, cheque. O rei está em perigo. E ele precisa saber o que ele vai fazer para fugir. Se esse dorminhoco aqui, ó, tá vendo que ele está dormindo? Tentar descer, ele vai ficar em xeque por essa torre. Se ele tentar vir para cá, xeque também pela mesma torre. Para cá, mesma coisa, falta, né? Se ele tentar vir para frente, falta. Minha torre que eu acabei de dar cheque vai estar ameaçando esse rei. Se ele tentar vir para cá, também ele vai cometer uma falta. Ele só tem 3 lugares para onde ele pode fugir. Para cá ou para cá. Estão vendo que eu tirei as opções que ele tinha? O rei, quando ele está em perigo, a gente diz que ele tem 3 opções. É CBF. Captura, bloqueio e fuga. Então ele vai pensar nessas 3 coisas. Posso capturar aqui a torre? Não, está muito longe. Se eu pular isso tudo aqui, é golpe do Naruto. Pá! Jutsu! Não dá certo. Falta. Ele pode bloquear, colocar alguma outra peça amiga dele aqui na frente? Não, ele está sozinho, né? Aqui ele está solitário. Então a única coisa que ele pode fazer é fugir. É a última opção dele. Ele vem e foge, por exemplo, para cá. Vou pegar essa torre, subir, cheque. Estão acabando as opções dele de novo. Ele não consegue descer. Ele vai ser obrigado a subir para cá ou para cá. Imagina que ele vem para cá. Now it's over. Checkmate. Checkmate. Cheque no rei preto. Ele chega a balançar a bandeirinha branca, vocês estão vendo? Por quê? Essa torre ameaça. Cheque. Ele não consegue vir para frente. Não consegue vir para trás. Não consegue descer. Nem para cá, nem para cá, nem para cá. Porque a outra torre está ameaçando tudo. Estão as duas aqui ameaçando tudo. Não consegue pular para fora do tabuleiro. Checkmate. Não tem o que fazer. Ok? Esse é o checkmate da escada. Tem um jeito das pretas tentarem evitar. Saca só. Quando eu comecei aqui o checkmate da escada, se você está de pretas e você está vendo que está perdendo o jogo, depois eu vou passar um treinamento, então você vai estar assim, você tem que tentar chegar perto das torres. Olha por quê. Às vezes, a pessoa está lá jogando e você está chegando perto. E ele continua fazendo a escada sem se preocupar com o rei. Se ele não se preocupar com o rei, ele pode colocar a torre dele em perigo. E você captura uma das torres. Olha ele mandando para a lua. Capturou uma das torres. Tem que tomar cuidado, né? Então, dica. Se você está ganhando o jogo e você está vendo que o rei chegou perto aqui das suas torres, você vai pegar a sua escada e vai levar para o outro lado.
para o outro lado do tabuleiro, porque o rei ele anda muito devagar. Ó. Quando ele chegar perto para capturar sua torre, você vai lá para o outro lado e vai continuar subindo sua escada. Quando ele vier, ó, imagina que agora ele tenta vir para cá. Cheque. Não consegue descer, vai ter que subir. E ele vai continuar tentando vir na diagonal para tentar chegar perto das torres. Ele está tentando fazer de tudo para ver se dá tempo. E pode dar tempo. Se ele joga para cá, eu consigo dar checkmate agora? Não. Se eu jogar para cá, não é mate, porque ele tem a possibilidade de capturar a minha torre. Então eu não vou fazer isso. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar e trazer a escada para o outro lado. Aqui, ó, quando ele foge, já tem uma chance de mate. Aqui, ó, checkmate. Uma torre ataca e a outra torre cerca. Ela funciona como se fosse um muro aqui, ó. Ela faz um muro que o rei não consegue passar. Mas eu também poderia fazer outra coisa. Se eu estou preocupado, né, eu venho aqui do outro lado mesmo, tranquilo. Uma torre faz o muro e a outra torre ataca. Checkmate da escada. Justamente porque é como se elas estivessem subindo uma escadinha, né? As duas torres. Para você entender melhor essa técnica, o que eu quero falar para você? Sempre, para fazer o checkmate da escada, eu vou precisar de uma torre estando fazendo o muro, cercando, e a outra torre atacando. Então, tipo, sempre vai ter uma aqui, ó, segurando essa linha, fazendo um muro, e a outra torre ataca. Se o rei não tenta capturar minhas torres, ó, mais fácil. Ataca e a outra fazendo o muro. Jogou? Essa daqui vai ficar fazendo o muro. Ó. Não vou atacar com ela. Eu ataco com a de trás. É como se eu estivesse subindo. Eu não vou andar sempre o pé da frente. Eu vou andar o pé de trás, de trás, de trás, de trás para ir subindo e andando. Então, ó, subir. Essa fica como muro. Ele foge. Essa ataca. Fica como muro, ele foge e finalmente checkmate da escada. O que eu quero que vocês façam, aproveitando que vocês estão relembrando essa jogada e alguns aprendendo essa jogada, né? Tem gente nova também. O rei, como ele comete muita falta, ele é alguém que a gente precisa treinar também quando a gente está só com ele, que às vezes acontece. Perdi minhas peças, estou lá com o rei e vou tentar escapar sem cometer falta. Então, qual é o treinamento que vocês vão fazer? Vocês podem jogar normal, com todas as peças, uma partida. A segunda partida vai ser uma partida de treinamento. Você vai pegar e vai colocar as brancas desse jeito, ó, com um rei e duas torres. Pode até colocar nessa posição da escada já, para deixar mais fácil deixar preparado. E o rei preto, só o rei. O rei vai tentar fugir e as torres brancas vão fazer o checkmate da escada. Ah, eu fui de brancas agora, ganhei, consegui fazer. Massa! Troca de lado. Agora você vai com o rei sozinho, seu adversário vai com o rei e as duas torres justamente para ir treinando isso. Beleza? Assim a gente vai conseguir treinar bem. O que eu ia lembrar vocês também era sobre o CBF, sobre a CBF, né, que não é o de futebol, viu, gente? CBF é o captura, bloqueio e fuga. Porque tem gente que acha que às vezes só tem uma opção boa. E às vezes não é assim. Você não pode, por exemplo, perceber que dá para capturar a peça e já capturar direto sem pensar. Olha por quê. Imagina que está na seguinte situação. A pessoa... Na verdade, eu quero minha dama bem aqui. Ó. Vai ficar melhor ainda para dar o exemplo. Em vez das brancas jogarem. As brancas vão e dão um cheque. Minha japonesa aqui, ó, tá ameaçando essa torre, não tá? Se eu vejo que tá sozinho assim, que não tem ninguém protegendo, eu posso pegar e falar, capturo.
tranquilo. Mas imagina se, ó, o coelhinho me ajudando, imagina se junto dessa torre existir um cavalo. Isso que eu tenho que tomar cuidado. Agora é a vez das pretas. Eu não posso pensar em capturar direto e capturar rapidão sem pensar, sem perceber que essa peça está protegida. Se eu capturo aqui, ó, minha dama vale muito. Minha dama vale 9 pontos. A torre vale 5. Capturei uma torre, mas logo em seguida o cavalo faz cavalo e acaba ganhando a minha dama. Então isso eu tenho que tomar cuidado. Não foi uma troca interessante. Eu perdi 9 pontos, ganhei só 5. Não foi tão legal para mim. Do mesmo jeito, às vezes as pessoas percebem que dá para bloquear. Vou deixar a dama aqui. E tiro esse cavalo. Imagina aqui que você pensa. CBF, captura, bloqueio e fuga. Posso capturar? Não, está muito longe. Posso bloquear? Já bloqueio sem pensar. Tinha que ter pensado um pouquinho, porque bloquear aqui não é a melhor saída. Ele captura minha dama, ganhou 9 pontos. Eu capturo a torre, ganhei somente 5 pontitos. 5 pontinhos. Não foi tão bom para mim essa troca, beleza? Então, eu tenho que pensar. Posso bloquear? Ou posso capturar? Não. Posso bloquear? Posso, mas não é uma jogada tão boa. Então eu vou fugir. Nessa opção está liberada a fuga, né? Aí eu não vou ter tanto problema fugindo, ok? Então, a gente vai falar mais sobre o CBF depois, sobre captura, bloqueio e fuga, mas só para vocês irem adiantando esse pensamento também. Então, galera, lembrem do treinamento de hoje. Lembrem de fazer as duas coisas, tanto jogar xadrez, normal, com todas as peças, tomando cuidado com o rei e com a falta. E lembra também de fazer esse treinamento do checkmate da escada. E claro, a gente já aprendeu o checkmate do pastor, não já? Aproveita para dar uma relembradinha nele também, para a gente poder treinando tudo. Beleza?